Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos ao Espaço Jovem. E é muito bom contar com a sua companhia. E aproveitando, que já estamos começando aqui, já vamos lembrar você de compartilhar o nosso link aí para os amigos, colegas, familiares, os amigos da igreja, do cursinho, para que todo mundo seja edificado através do nosso bate-papo de hoje. Amém! E já gostaríamos de aproveitar esse momento que o programa está só começando para lembrar para você que nós estamos ao vivo pelas nossas redes sociais através dos canais de YouTube, IEADP Oficial e também o Rede Brasil Oficial. Então não deixa de aproveitar esse momento para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e clicar naquele sininho de notificações para você não ficar de fora de nenhum conteúdo novo aqui da Rede Brasil. E aproveita, compartilha esse vídeo e faz melhor ainda, participa aqui conosco do Espaço Jovem. É só você gravar aquele vídeo de um louvor com um amigo, se você tiver vergonha, quem sabe, aquele vídeo de até 1 minutinho e enviar para o nosso WhatsApp, que é o 819-9209-4819. Então já fica o convite para vocês que estão em casa, para vocês que estão aqui, chama aí todo mundo, grava o vídeo e participa aqui do Espaço Jovem com a gente. Muito bem, e hoje falaremos sobre o seguinte tema: intercâmbio, longe de casa. E para falar deste assunto recebemos duas pessoas que já estiveram em solo estrangeiro. O missionário evangelista Luiz Fabiano e também o jovem, nosso irmão Júlio Nascimento. A paz do Senhor, pastor, seja bem-vindo ao Espaço Jovem. Paz do Senhor, evangelista Samek e todos os jovens aqui. Paz do Senhor a vocês também. Para mim é um prazer, uma alegria poder compartilhar um pouco. A gente já começa falando espanhol, Glória! Com vocês da nossa experiência fora do país, Para mim é um privilégio, quero agradecer ao nosso pastor presidente pela oportunidade que nos dá de poder estar aqui compartilhando com os jovens essa experiência que foi marcante em minha vida. Amém. E queremos saudar também, eu disse jovem, Júlio, mas ainda é jovem, né, Júlio? Sim. Aqui todos nós aqui somos jovens, né? Eu também. Jovem e casado, né? A paz do Senhor, Júlio, seja bem-vindo também ao Espaço Jovem. A mãe evangelista, paz do Senhor para todos. É um prazer estar aqui, compartilhando um pouco da experiência daquilo que o Senhor nos proporcionou em outras terras, Acredito que Deus ele sempre investe em propósitos em nossas vidas para que a gente também compartilhe com outros e edifique outras vidas. E o desejo do nosso coração é esse, compartilhar para que pessoas que têm talvez o desejo de fazer um intercâmbio hoje possa ser despertado, para buscar, para que o Senhor também abra as portas. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito bem. E como não pode faltar aqui, louvor, adoração, a gente está recebendo também o cantor Israel Ferreira. Seja muito bem-vindo ao Espaço Jovem. Pai do Senhor. Pai do Senhor, irmã Zenate, Pai do Senhor, evangelista Samek, evangelista Fabiano, ao meu amigo que está aqui acompanhando conosco, e a todos os jovens aqui, os músicos e os colegas da equipe de louvor, que Deus possa continuar te abençoando. Você que está em casa, é sempre bom estar aqui e agradeço pelo convite mais uma vez. Amém. Amém. Muito bem. Também tem uma parte aqui da equipe de louvor lá do Templo Central que veio aqui contribuir, louvar Jesus também. Sejam bem-vindos. Amém. Amém. E temos aqui os músicos lá de Benfica, área 1, que vão estar também ajudando aí no instrumental. Sejam bem-vindos ao Espaço Jovem, Deus continue abençoando. E na arquibancada tem jovens aí de uma terra diferente, Tem de um lugar que eu não conheço, interagindo aqui com a gente, na arquibancada, fazendo perguntas, acertando tudo em nome de Jesus. Tem aqui os jovens, da área 31, Casa Amarela, não é isso?
E tem aqui meus conterrâneos. Muito bem. Olha aí, de Toritama. Sejam muito bem-vindos todos. E já queremos aproveitar e agradecer, né, ao pastor Manassés, que está coordenando lá a área 31, e também ao pastor Severino Júnior, lá de Toritama, por ter permitido aqui os jovens, a mocidade, estar participando aqui do programa. Amei! E agora que já está todo mundo apresentado, né? A gente vai começar a conversa, mas antes disso, a gente vai assistir um vídeo bem rapidinho sobre a temática de hoje, né? Sobre intercâmbio. Então, pode soltar o VT. Conhecer novas culturas, paisagens e cenários melhoram seu nível de inglês ou de outro idioma. Imagina aprender inglês tomando um chá na Inglaterra e estudar espanhol em Madrid. O intercâmbio é uma ótima opção para quem deseja viver essa experiência. Por muito tempo, a ideia de realizar um programa de intercâmbio estava associada à troca de países entre estudantes. Por exemplo, um estudante brasileiro trocava de universidade e residência com um estudante canadense, para assim ambos ganharem novas experiências e aprendizados. Mas hoje em dia o termo intercâmbio está mais abrangente e significa ter uma experiência fora do Brasil. Seja estudando outro idioma ou fazendo algum curso específico enquanto vive uma imersão cultural em outro país, sem precisar necessariamente trocar de lugar com qualquer outra pessoa estrangeira. Realmente viver uma experiência assim é uma maravilha, não é mesmo? Mas é preciso tomar alguns cuidados para não passar por apuros. Então aqui vão orientações imprescindíveis. Número 1. Esteja preparado emocionalmente e espiritualmente. Lembre-se, estudar fora inclui conviver com outras pessoas de culturas diferentes. Número 2. Tenha uma boa organização financeira. Não significa ter muito dinheiro, mas o suficiente para fazer todos os trâmites. Número 3. Defina os objetivos do intercâmbio. Por que você deseja fazer o intercâmbio? Existem diferentes motivos que levam a essa decisão. Por isso é necessário refletir sobre o assunto para que seja possível tomar as próximas decisões. Número 4. Escolha o local ideal. Parece uma dica óbvia, mas uma análise do destino para fazer o seu intercâmbio é fundamental. Nem sempre o país pensado inicialmente é de fato uma melhor alternativa para os seus objetivos. Gostou das dicas? Então busque a direção de Deus e comece a planejar sua viagem. E agora, dando início à nossa conversa de hoje, né, onde estaremos conversando sobre intercâmbio, longe de casa. E hoje nós temos o privilégio, como já foi apresentado, de termos aqui um missionário da nossa igreja, que apesar de ser o trabalho missionário, mas não deixa de ser também um intercâmbio, né, pastor? Até porque também a família missionária enviada, na maioria das vezes os filhos, né, estão em idade onde vão ingressar ali nos estudos, é toda uma mudança de vida, né? E a gente já queria começar aqui perguntando, pastor, o que o intercâmbio ele pode proporcionar para o jovem? Evangelista Samek, jovens, o intercâmbio, ele proporciona muitas coisas para a vida de um jovem. Quando falamos no contexto secular, quando alguém busca o intercâmbio, já tem que estar preparado para mudanças, né? Às vezes pensamos no intercâmbio simplesmente sair de um país para outro e chegar aí e alcançar os objetivos. Ninguém vai pensar nas dificuldades, sempre pensam no que vai alcançar. Pastor, e depois de apresentar um VT desse, né? Porque pergunta assim, quem não gostaria de tomar um chá na Inglaterra? Claro. Eu acho que quem não estava pensando, pensou. Claro. Porque a propaganda hoje é muito forte, né? E eu estava conversando antes de entrarmos aqui, tinha coisas que falavam do Brasil na Argentina que não eram reais.
Eu estava na Argentina e via que não era real o que estavam falando. Como tem coisa que falam da Argentina aqui, que não é real. Então, esse intercâmbio você tem que estar preparado, vai te proporcionar uma mudança radical. Em primeiro lugar, temos que pensar isso, mudança. E toda mudança, há ganhos e tem perdas. É uma mudança. Você vai mudar e vai saber que vai deixar algo. Eu fui para a Argentina, eu tive que deixar aqui primeiro a área sentimental, eu deixei minha família. Deixei minha mãe, meus irmãos, todos os familiares, amigos. Então já foi uma perda. A gente vai pensando em ganho, mas tem perdas. A gente tem que pensar tudo isso. Então vai te proporcionar muitas coisas. Primeiro, a mudança radical que vai ter em tua vida, certo? O que você está pensando em alcançar, você não deve deixar de ter esse foco, porque é importante também, ainda que a área sentimental vai falar muito forte, né? O senhor já foi missionário e sabe disso. Ainda que a área sentimental vai falar muito forte, você vai estar só, não vai ter papai, não vai estar mamãe, não vai estar aquele amigo que quando tu quer conversar com ele, tu procura sentar e por aí ele te dá uma direção, por aí ele te orienta. Então tem que pensar primeiro que é um câmbio radical. Esse intercâmbio, Júlio pode falar muito bem disso, porque também ele esteve lá, mas esse intercâmbio primeiro vai ocasionar, vai proporcionar uma mudança radical. Tu vai bater de frente com uma cultura diferente, tu vai bater de frente com um idioma diferente, tu vai bater de frente com tradições diferentes, né? Comidas diferentes. Você vai para um país onde não tem o feijão, onde não tem estamos falando do Nordeste. Tem gente que só almoça feijão, né? Se não tiver, meu Deus. Entendeu? Eu quando estava em Mar del Plata, eu tinha que viajar 1.200 quilômetros para comprar feijão. Olha aí. Então, vai te proporcionar muitas coisas. Quando falamos em proporção, em proporcionar, pensamos só em coisas que vai acrescentar para a gente no que a gente está esperando, né? Vai me proporcionar muita alegria, eu vou estar conseguindo aprender outro idioma, sim, mas não só vai proporcionar isso, né? Vai proporcionar também perdas. E essas perdas, a gente tem que estar preparado para ela. Tem que ter o pé no chão, né? Quem vai tomar essa decisão precisa ter os pés no chão. Exatamente. A irmã Zenato falou algo importante, né? Que a mídia hoje, ela dita as normas, né? Hoje, o sistema é que dita as normas. Se a moda diz que é assim, todo mundo segue, né? Então, é assim também com a propaganda do intercâmbio. Vai te apresentar um país muito bonito e não vai apresentar a parte negra do país, né? Vai te apresentar a parte boa, os melhores lugares, os pontos turísticos. Você diz, não, esse é o país que eu pensei em viver para o resto da minha vida. E o marketing aí, ele intensifica muito a questão turística. Claro, E é diferente, uma coisa é fazer turismo, claro. E outra coisa é viver no país, né? E, irmão Júlio, o senhor também teve a oportunidade de estar em solo estrangeiro, né? Sim. Por quanto tempo e onde? 1 ano. Eu morei em Portugal, na cidade de Braga, durante 1 ano para cumprir parte do meu estágio de doutorado. Então já fez parte, foi um estágio curricular, que estava acoplado a um programa de pós-graduação. E como é que foi essa experiência? Porque, na verdade, existem vários tipos de intercâmbio, né? A gente colocou intercâmbio, mas existem vários tipos. Tem aquele intercâmbio, por exemplo, que é de idiomas. Então, você paga um valor e você passa um período X num país com a língua que você quer estudar. No caso, o inglês é o mais procurado, né? Nos Estados Unidos ou em outro país. Normalmente se paga para fazer esse tipo de... Você não encontra isso gratuitamente. No meu caso, foi para estudo e, mais especificamente, para pesquisa. Então, eu fui fazer pesquisa com equipamentos que aqui no Brasil, aqui no caso de Recife, não possuía. Então eu fui para terminar parte dos meus estudos. Então foi uma experiência assim muito grande, tanto na minha vida sentimental,
de conhecimento também, e inclusive espiritual, que eu não esperava que impactar tanto minha vida Você me espiritual. permite fazer uma pergunta? Sim, irmã, O pode senhor tinha perguntar. quantos anos quando o senhor fez esse Eu tinha intercâmbio? 26 anos, 26 deixei anos. aqui uma namorada, a gente já namorava Eita, aí o coração já foi acho que 3 a 4 anos. E assim, foi difícil, como o evangelista falou, tivemos perdas. Diferente dele, eu fui sabendo que ia voltar com 1 ano, né? No caso dele, ele não sabia com quantos anos voltaria, né? Por aquela questão da missão. Na minha missão, no meu intercâmbio, eu já fui sabendo que voltaria com 1 ano, mas não saberia o que me esperava ali. E é interessante porque a gente entra num voo e depois de 7 horas você chega num país completamente diferente. Eu achava, não vou sofrer muito, porque Portugal, nós viemos, né, os portugueses colonizaram aqui, eu achava o mesmo idioma, olha, eu sofri. Eu cheguei, eu não entendi uma palavra que os portugueses falavam, eles perguntavam, estás a perceber? Eu não estou percebendo nada. Vocês estão falando, falem mais devagar, porque eu não estou percebendo nada. Eles falam dessa forma. Então, eu me vi perdido, realmente, falando no sentido terreno. Sabemos que a ajuda do Senhor, né, e o cuidado de Deus sempre esteve presente. um desafio. É um desafio. Lá eu não tinha mais a minha mãe, o meu pai, não tinha minha irmã, não tinha minha família, não tinha minha namorada, não tinha ninguém. Mas o que me consolava, além de já servir ao Senhor por muitos anos, era que tinha uma missão da igreja ali. E foi a igreja que me abraçou quando eu cheguei. E aquilo ali para mim foi algo, uma experiência que eu não esperava ser tão bem acolhido. E eu vi o quão importante é essa igreja. E aqui, às vezes, a gente está numa congregação que tem 400 crentes, e a gente, às vezes, por ter tanta gente, a gente não é tão acolhido. Sim. Né? Não porque a igreja não é igreja, ela é, mas tem muita gente. Né? Mas na missão a gente vê a importância de ser igreja. E foi uma amiga minha junto nessa missão e ela foi evangelizada. Ela dizia, vocês crentes são muito diferentes. Porque, veja, você chegou num país, o teu pastor veio te buscar no aeroporto. Aqui não tem ninguém para me buscar. Só por você fazer parte dessa igreja, alguém estava ali para lhe buscar, lhe levou num restaurante, cuidou de você, me deixou num local e ela foi abençoada e evangelizada somente por eu ser crente, né? Por professar a fé em Jesus. Então, assim, só a chegada já me marcou. Muitas experiências às vezes negativas com pessoas que você começa a conhecer, com brasileiros que você acha que pode confiar e não dá para confiar, né? Porque você acha, é da minha pátria, eu posso confiar, e às vezes a gente não pode. Às vezes eu encontrei mais amigos portugueses do que brasileiros. E a minha família era a igreja, e como o pastor falou, a igreja se torna nossa família. Já a partir da missão, de contato com a missão, eu passei a valorizar mais cada culto que eu ia. Às vezes eu demorava 4 a 5 horas para chegar na igreja, devido à distância, que eu morava eu morava em outro estado. Olha aí. No estado que eu morava, que lá chama distrito, não tinha igreja nossa. Quando cheguei a frequentar algumas igrejas, mas não consegui me adaptar com o estilo de culto, com o estilo das pessoas. Então eu disse, não, eu vou fazer esse esforço, eu vou pagar mais caro, mas vou à minha igreja. Mas aí a minha igreja me custava muito caro e muito tempo. Mas aí, a partir daí, eu passei a valorizar cada culto. Amém. Glória a Deus. Cada culto na casa do Senhor. E graças a Deus que a igreja está lá, né? Estava lá. Estava lá à disposição para lhe acolher. Isso. A gente vê a importância aí, no caso também da obra missionária, até nesse aspecto, né, pastor? Muito importante. Tem muitas pessoas que ainda não valorizam esse trabalho missionário, mas a missão é algo extraordinário. Eu conversava antes com o Júlio, com tua esposa, enquanto tu estava se arrumando, e eu dizia que não se pode definir um missionário. Não tem definição para essa palavra missionário, porque a igreja, a relação do missionário com a igreja é muito forte e passa a ser sua família. O senhor viveu 10 anos. Isso, né? pastor. 10 anos. E eu vivi quase 10 anos. 9 anos e 5 meses. Essa relação é muito forte, como o Júlio estava dizendo. Você tem esse acompanhamento todos os dias. E é importante, aí deixamos uma palavra para aqueles que contribuem com a missão, né? Aqueles que sempre estão contribuindo, não só com oração, mas também a contribuição também financeira, porque a nossa igreja é uma igreja responsável. Amém. Ela não envia o missionário assim, deixa o missionário se virar, ter que trabalhar, não. O missionário vai para ganhar almas para Jesus
E vocês aqui estão segurando a corda, contribuindo, orando, e o trabalho é realizado. E aí está uma resposta desse trabalho, né? Encontrou uma base, encontrou um apoio, encontrou uma igreja que estava aí para recebê-lo. E tenho certeza, se ele não tivesse encontrado a igreja, não sei como ele voltaria. A experiência seria outra, né? A experiência não seria tão boa como foi, né? Porque existe essa questão também da espiritualidade. Às vezes estamos pensando só no material, né? O crescimento, o desenvolvimento, o título acadêmico, isso, aquilo. Mas existe a questão espiritual. O lugar que eu vou tem uma igreja séria. O lugar que eu vou tem um pastor que ensina a palavra. Essas coisas têm que se observar, porque o espiritual está acima de tudo. Glória a Deus. Tu pode lograr tudo na vida, tu pode ter todos os títulos que tu desejar, mas se tu não tens a presença de Deus, não vai chegar em nenhum lugar. Aleluia. A tua vida vai se tornar nada. Tu vai ser uma pessoa frustrada para o resto da vida. Então, esse cuidado para equilibrar o espiritual e o material. Glória a Deus. Você tem que crescer na graça e no conhecimento. A balança tem que estar assim, para que nada venha interferir na tua comunhão com Deus, que é o mais importante. Amém. A nossa comunhão com Deus está acima de tudo. Glória a Deus. Amém. É assim. Digo aos meus filhos todos os dias: meu filho, não existe segredo no Evangelho. É só ser fiel a Deus. Amém. Glória a Deus. E pastor, tem uma pergunta aqui do jovem. Veja vir aqui. Mateus? Diácono, nosso irmão Isso. Mateus, lá de Toritama, né? Fica à vontade. Pai do Senhor, pastor Samek, Pai do Senhor a todos. Eu quero aqui realizar uma pergunta ao pastor Luiz Fabiano. Tendo em vista, pastor, essa questão dos limites que um cristão ele deve ter ao realizar um intercâmbio, quais são os limites culturais que ele deve estar ciente para não imergir de maneira que isso venha ferir a sua identidade como servo de Deus, como cristão? E já começaram assim, de uma maneira tranquila, Sei. Boa pergunta. Teu nome? Mateus. Mateus. Quando a gente vai a outro país, a gente tem que estar preparado e saber de que as culturas são totalmente distintas. E existem culturas que não interferem na questão espiritual, mas existe dentro da cultura coisas que vão interferir na sua vida espiritual, certo? Você pode chegar num país hoje que ele te oferece como cultura adorar os mortos. Você vai na Argentina, vamos citar a Argentina. Você vai na Argentina e a cultura tem dois santos que são, eu acho que alcança toda a Argentina. Gautito Gil e a defunta Correa, né? Que é muito forte aí. Você viaja todas as BRs da Argentina e em todo lugar que você passa tem o Gautito, Os altares, né? Gil, o altar dele aí, na beira da BR, aonde todos param para adorar, que ele é tido como um Robin Hood, né? Que tirava dos ricos para dar aos pobres. E se você falar, tem passeata dele, né? Os carros. Existe uma cultura que predomina muito a Argentina, não sei se é por ela ser colonizada pelos europeus, mas o materialismo fala muito forte. Isso faz parte da cultura. O senhor sabe disso, o senhor viveu lá e sabe. O materialismo é muito forte, né? Por exemplo, você vai evangelizar na Argentina, você vai entregar um folheto, né? Ele tratadito, e quando vai entregar, ele diz: por favor, não me moleste. Isso vai ser um choque muito grande. Você chega num bar para evangelizar, ele para a música para receber o folheto, né? Para, ó, o irmão chegou, espera aí, vamos escutar o que é que o irmão quer dizer. Na Argentina, não. Na Argentina, minha mãe, quando foi evangelizar comigo, eu já preparei ela. Ela disse: mãe,
te prepara que tu vai levar tanto não, mas te prepara. Isso está inserido na cultura deles, certo? Não, tem na cultura porque, por exemplo, os ingressados, a vacazione e tem os ingressados. Os ingressados tem que sair um grupo de pessoas para viajar para tal canto e meus filhos nunca ingressaram. Os ingressados, pastor, só... talvez alguém tenha Eu mesmo não sei, quem sabe os quem é engraçado? Seria aqui no Brasil os formandos. Os, claro, que terminam, os que concluíram, que vão ingressar para sei da secundária ou para a faculdade, estão saindo, passaram de estágio, são chamados de ingressados. E existe viagem de ingressado. Isso está na cultura. Faz parte. Faz parte da cultura. Mas meus filhos nunca participaram dos ingressados. Eu digo, tu és o ingressado desingressado. E pai, vai ter a viagem. Eu digo, pronto, é para qual cidade? Tal cidade. Tá bom, depois eu te levo lá nessa cidade para tu conhecer. Porque eu tinha visto muitos jovens na igreja. Depois dessa viagem de ingressados, estavam desengrejados. Eita. Entende? Pastor, parte da o senhor me permite interromper o senhor só um pouquinho? Sim, senhora. A gente vai dar uma pausa aqui na conversa. Quem ficou curioso, é só o primeiro bloco, ainda tem muita conversa, vai ter muito louvor também. Mas agora a gente vai dar uma pausa pro primeiro quadro de hoje, que é o Quem Sou Eu? Pode rodar a vinheta. Eu virei assim de lado que eu tô com a resposta aqui na ficha, entendeu? Então, olha, nesse quadro, a gente tem 3 personagens e cada personagem tem 3 dicas. Então, eu vou soltando a primeira dica e vocês tentam responder aí quem é. Se não souber, tem a segunda dica. Mas tá fácil. Tá fácil. Todo mundo estudou, tá todo mundo preparado. Tranquilo, pode ficar tranquilo. Tem um presente quando terminar, viu? Olha aí, o pastor tem presente, entendeu? Um confeito. Eita! Então a gente vai começar pela área 31. Vocês podem ficar tranquilos, só tá a área inteira assistindo, os coordenadores, os pastores. O coordenador tá lá, tudo tranquilo. Mas... Então, preparados? Amém. Amém, tem um que tá, glória. Então vamos lá, primeira dica. Sou bela e jovem. Quem sou eu? Cadê? Eu já ouvi ali uns sopros. Fala teu nome e diz a resposta. Flávia Cristine, Esther. Será que foi Esther? Segunda dica. Por um propósito, mudaram meu nome. Terceira dica. E o propósito salvou meu povo. Ela já comemorou. Amém. Foi Esther. E ela ainda disse o outro nome, assim, só pra dizer estudei, eu sei, tá tudo certo. Muito bem. Agora vamos perguntar aqui para o pessoal lá de Toritama. Tá fácil também. Colocaram ele para fazer para não ser arrumadinho, entendeu? Justamente, para não ficar dúvidas. Primeira dica, sou temente a Deus. Pode chutar, chuta aí, pode chutar. Sim. Jó? Cadê? Passa o microfone pro Corajoso. Como é teu nome, Corajoso? Patinho, Amém. Meu nome é Jonathan. Jonathan. Essa característica a gente encontra em muitos personagens, só que veio à minha mente o personagem Jó. Olha, eu tive aqui um sopro que ele é diácono, acho que o senhor devia ser café com leite. Porque o senhor já deu toda uma introdução aqui. Mas o irmão Mateus também é diácono. É diácono também. Tá na desvantagem esse negócio. Eu fico muito feliz de ver o investimento, né? É verdade. Na juventude da igreja. Deus continue abençoando o nosso querido e amado pastor, né? Vamos para a segunda dica, então, né? Para saber mesmo. Em poucas horas, minha vida virou de cabeça para baixo. E aí, olha será? aí. Terceira dica. Deus me deu 3 filhas. Gemina, Késia e Keren Apuque. Olha aí, muito bem. Glória. Então acertaram. O personagem é Jó. Amém. Então vamos lá. Terceiro personagem. Seguir os passos de um homem de Deus. Passa o microfone, tá ali. Pode falar. Lucileide, de área 31, Caleb. Caleb, será que é? Vamos para a segunda dica? Muito aprendi com seu exemplo e suas palavras. Ó, tem Pode mais falar, chute aí. pode falar. Quem pode pegar o microfone? Josué. Será que é Josué? Você tinha dito que era? Josué. Você falou Eliseu. Tá dividido. Última dica pra gente bater o martelo. E após sua morte, liderei em seu lugar. Josué. Josué? Isso é uma pergunta ou uma resposta? É uma resposta. Josué? Amém. É Josué. Amém.
Amém. Glória a Deus. E agora a gente vai, né, para um rápido intervalo. Eu já soube que a gente tá assim com o tempo apertado, mas antes disso a gente já convida você, né, para louvar, para adorar a Deus, junto com o nosso irmão Israel Ferreira. Então você não sai daí, aproveita esse momento para compartilhar o link com seus amigos, com seus familiares e fica aí que daqui a pouco a gente volta com mais Espaço Jovem. Deus, embora sem compreender o porquê de certas coisas que me acontecem, eu sei que és poderoso pra fazer o que queres neste meu viver. Tu és soberano, um simples toque de tua mão poderá me refazer e cantará meu coração, Senhor, expressando meu viver. Cante onde você está, diga: meu Senhor, és meu Rei, e só em Ti esperarei. Ó, ministra sobre mim a Tua unção, Senhor. O mar às vezes é demais, mas sobre as ondas Tu virás. Está de volta. E você não esqueça de compartilhar também, né, o link do nosso programa nas suas redes sociais. Você pode nos encontrar nos canais de YouTube IEADP Oficial e também Rede Brasil Oficial. Isso aí, você sabia que também pode encontrar o Espaço Jovem em formato de podcast? Assine agora o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais, como o Spotify. Amém! Hoje a gente está conversando sobre o tema intercâmbio, longe de casa. E para falar desse assunto, estamos recebendo o evangelista Luiz Fabiano e o irmão Júlio Nascimento. E agora sim, né, já voltando para a nossa conversa, para as próximas perguntas, que tem as nossas, e eu tenho certeza aqui que os jovens devem ter mais algumas perguntas assim preparadas, ou estão maquinando ainda perguntas, né, para fazer, para aproveitá-los ao máximo. Mas eu estava, no intervalo, a gente estava conversando sobre isso, que o irmão Júlio, a gente tem aqui, né, podemos chamar dois intercambistas, cada um com um objetivo diferente, com um propósito diferente, num tempo diferente. Mas o irmão Júlio estava falando num prisma que eu não tinha pensado sobre isso ainda. Acho que o senhor foi fazer intercâmbio em Portugal para concluir seu doutorado e foi acolhido pela igreja que estava lá e deu aquele suporte quando precisou. Então, é engraçado a gente pensar sobre esse lado também, né, pastor? Acho que até para o senhor também de acolher brasileiros que estão lá. Que coisa! Veja como se unem, ainda que sejam objetivos e propósitos diferentes. Sim, sim. Inclusive, quando estava lá, tinha 3 brasileiras. Ah, o senhor acolheu também? Acolhei também 3 brasileiras que ficamos com a responsabilidade de ser os pais, né? Porque os pais, quando levam lá, encontram a igreja, pastor, o senhor está na responsabilidade de cuidar. Graças a Deus. E a igreja tem sido essa base, suporte, esse apoio, esse suporte, né? E agora é muito importante destacar uma coisa. Às vezes a igreja está para esse apoio, certo? Mas o entorno dessas pessoas que vão afastam ela desse apoio.
Os 10 anos quase que passei na Argentina, eu vi alguns brasileiros chegarem, crentes, mesmo tendo igreja e apoio, e voltar para sua casa com a vida desgraçada. Pastor, pegando um gancho aí desse ponto aí que o senhor tocou, né, muito importante, o irmão Júlio ficou 1 ano, não foi? 1 ano. Em Portugal. Quando o senhor foi, o senhor tinha 26 anos. A questão da idade, né? Porque 26 anos a gente já tem uma certa maturidade, tanto espiritual como também emocional. A questão da idade, ela pode interferir muito, né? Uma pessoa sem maturidade para enfrentar a realidade do intercâmbio, ela pode sofrer consequências negativas? Acredito que sim, evangelista, porque eu agradeço a Deus porque Ele me concedeu ir nesse período, quando eu já tinha uma experiência, já tinha um relacionamento já mais estável. Então isso me ajudou a enfrentar, porque às vezes a gente pensa que vai ser ótimo, as mil maravilhas, passar 1 ano fora. Não é fácil. Quantas vezes eu já me peguei, principalmente nos últimos meses, chorando mesmo, dentro de casa, sentindo muita falta das pessoas, do meu país, da minha cultura, das pessoas que eu amava. Então, assim, não é fácil você enfrentar e lidar com isso, tá? Se ver só, olhar para um país de pessoas frias que não se importam com você, ninguém está importando-se com você. Eu só tinha igreja. E agora eu fico imaginando aqueles que nem igreja têm. Pois é. Né? Que para mim foi um referencial, foi a minha família. Todo domingo eu estava ali, a gente estava na casa do missionário. Depois Tem da escola... alguém para pelo menos perguntar como é que o senhor tá Exatamente. Tudo bem? A gente se reunia e era aquela confraternização na hora do almoço. E depois a gente ia para o culto. Na Santa Ceia, como eu morava em outro estado, o irmão, olha, irmão Júlio, se o senhor quiser vir no sábado para a Santa Ceia, fica na minha casa. Olha. Tem um quarto aqui para o senhor não precisar vir para a escola dominical, já está aqui no Porto. Então isso para mim... Orar para Deus abençoar muito a nossa igreja e a igreja, né, o pastor enviar missionários para todos os países para que todo mundo tenha essa base. Teve né? um amém aqui bem maçudo, que acho que está todo mundo pensando, projetando os intercâmbios aí e já estão de olho nas casas, né, Glória? Flávia, parece que tem uma pergunta. Tem, eu disse que estavam maquinando perguntas, pastor irmão Júlio, olha aí. Pode fazer, Pai do Senhor. Pai do Senhor para todos. Amém. A minha pergunta é, a gente sabe que o intercâmbio, ele precisa de um investimento, condições financeiras, né, para você poder fazer. E a realidade da gente aqui, a grande maioria dos jovens brasileiros não tem essa condição de fazer esse tipo de viagem, esse tipo de investimento. Como lidar com os sentimentos, assim, de frustração e de angústia enquanto espera por essa condição? E o que fazer para ter essa condição também, ou como lidar dentro do processo de querer fazer e enxergar que não tem as condições para isso? É complicado. Porque a área sentimental é muito complicada. Né? A financeira a gente resolve com dinheiro. O desemprego a gente resolve com emprego. Mas a área sentimental não é fácil de lidar com ela. São sentimentos, são emoções que vêm, não porque você queira. Ela flui, ela aparece. E as frustrações, ela acontece quando a gente antecipa muita coisa. É importante isso. Tudo ao seu tempo. O sábio Salomão, ele disse que para tudo tem um tempo. Amém. E as frustrações acontecem quando a gente dá um passo antes do tempo. Quando a gente faz tudo ordenado, organizado, projetado, pode se frustrar? Pode. Ele vai se frustrar, se tiver de se frustrar, pouco. A dor é menor. O grande problema nosso se chama ansiedade. A ansiedade não faz nada mais do que antecipar o sofrimento. Nada mais que isso. Ela antecipa o sofrimento. Tu sofre 2 vezes. Né? Por isso que Pedro disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de nós. Amém. Se a gente começar por esse caminho, colocar tudo aos pés do Senhor, Amém.
Senhor, estou pensando assim, Senhor, não tenho dinheiro, não tenho... Abre portas, cria meios. Porque quando Deus quer, você sai no inverno com a caixa de picolé e vende todos os picolés. Ou não é assim? Amém. Chovendo, frio, mas Deus quer te abençoar. Tu sai com a caixa de picolé na rua, o cara grita para tu, vem cá, eu quero picolé, mas com frio. É Deus que quer. Amém. E quando Deus quer, Ele realiza. Amém. Nossas frustrações acontecem quando a gente não coloca isso, aleluia, nas mãos do Criador. Amém. Quando a gente coloca nas mãos de Deus nossa vida, nossos projetos, nossos sonhos, o que pensamos, o que queremos para o futuro, não tem como dar errado, vai dar certo. Amém. Vai dar certo, porque Deus tem propósitos. Amém. E os propósitos de Deus, ninguém, irmãos, ninguém pode impedir. Quando Deus falou comigo, eu tinha 17 anos, esse ouvido escutou a primeira vez Deus me chamar de missionário. Mas ele veio cumprir com 38 anos. A espera é importante. Agora houve um silêncio bem grande aqui, pastor. O senhor percebeu? Estava todo mundo interagindo. Quando o senhor falou do tempo. Claro. Aí, ó, Me entende? O tempo é necessário, a espera é e é necessária. importante. Ela madura, ela te prepara. Amém. Então não dê nenhum passo Amém. fora do tempo. Espera o tempo. No tempo Deus vai acomodar tudo. Amém. Você vai, tudo se encaixa. Deus não perde o controle não, irmão. Amém. Não. Deus disse que Moisés ia ser o libertador. Foi-se embora no cestinho, no rio Nilo. E a mãe disse, acompanha, Miriam. Vê onde é que vai. Na hora que a filha de Faraó estava fazendo o ritual no rio. Menino passou 3 meses sem ninguém escutar o choro. Mas agora escutaram o choro dele. 3 meses escondido, ninguém escutou o choro do menino. Porque Deus preservava a vida de vocês. Está na mão do Criador. Glória a Deus. Amém. Os medos e as frustrações vão vir, mas a gente pode evitar muitas frustrações. Pode acontecer. Mas se você está nas mãos de Deus, se está tudo coordenado por Deus, vai dar certo. Amém. O senhor falou sobre sujeitar também, né, as suas vontades, que às vezes a gente tem planos e a gente traça metas e às vezes conhece uma pessoa que fez e tem vontade também de fazer e acredita que seria interessante, mas acho que acima de todas as coisas, como o senhor falou, colocar os nossos planos, os nossos projetos à disposição de Deus. Jesus, olha, eu estava pensando assim, eu queria fazer isso, mas faz a tua vontade, seja sim ou seja não, porque não tem. O senhor estava mais uma vez batendo nessa tecla, que o irmão Júlio foi com 26 anos ali para concluir o doutorado dele. Eu conheço pessoas que foram com 16, com 17, com 18. Cada um tem o seu tempo, a gente não precisa... Às vezes, Deus tem aquele propósito, sim, Ele vai cumprir esse desejo do seu coração, de lhe permitir, né, crescer profissionalmente, quem sabe, ou adquirir um novo idioma, mas às vezes não é naquele tempo que você planeja, né? E às vezes também nem é vontade de Deus. Então, como o pastor falou, não adianta sair com os picolé no frio que não vai vender, não. É verdade. Então, mas Tem que estar sensível. Tem que estar ter sensível. a sensibilidade. E, acima de tudo, ter certeza que a vontade de Deus é melhor para a sua vida, independente se a resposta é positiva ou não. Então, acho que isso já acalenta, né, pastor? Sim. Porque a gente espera o sim de Deus, né? Sempre, né? E se esquece que não é resposta também. E é uma Aproveitando resposta boa, às vezes. também, irmão Júlio, o senhor passou 1 ano lá, né? Aí eu tenho algumas perguntas aqui. Primeiro, deu certo? Sim. Eu Graças a Deus, né? Eu fiquei com medo do senhor dizer. plano. Foi, o senhor deu uma pausa, meu Deus. Não, deu certo sim. Glória. Para concluir tudo que eu tinha planejado, eu vi realmente um desafio muito grande. Porque assim, eu não vi numa família que tinha tantas condições. E eu olhava para o intercâmbio com uma coisa assim, Impossível. muito impossível, eu não tinha condições de pagar. Europa, né? Não tinha. Euro. Exatamente. E foi Olha aí, tá quando vendo? Glória. surgiu no doutorado essa vaga. E olha que eu não fiz seleção nenhuma, a ordem veio de cima. Amém. A ordem veio Aí de está. cima já direto para mim. A Amém. orientadora disse, a vaga é sua, é você que vai.
Então você vai fazer o plano de atividades que eu vou submeter o projeto, mas a bolsa já está pronta. Você vai ganhar a passagem de ida e volta, você vai ganhar a bolsa, o seguro saúde e você vai ter lá a universidade que você vai ficar. Eu só vou ver a questão, você só vai ver a questão de moradia. O resto você vai ter todo o amparo financeiro. Então eu fiquei assim, extasiado, né? Porque eu tive uma promessa de Deus, assim como ele teve. Eu tinha, acho que de 19 para 20 anos, eu era promotor de missões da congregação que eu fazia parte na época. E quando eu desci do púlpito, eu encontrei com a irmã e ela disse assim: jovem, muitos dos países que tu falaste aqui neste púlpito sobre missões, tu irás pisar. E eu guardei aquilo ali. Eu não via nada, porque eu não tinha ido nem em João Pessoa. Que é a cidade, a capital mais perto que a gente tem aqui, eu não conhecia nem João Pessoa, só conhecia Olinda e Recife. Então, para um jovem que só conhecia Olinda e Recife, pisar em países da Europa, hoje eu conheço, para a glória de Deus, 27 países. Olha aí, glória! Fora Europa, América do Sul, já fui representar a universidade em outros países, já fui apresentar trabalho em congresso em vários países. Amém. Então, isso eu vejo um cumprimento daquilo que Deus falou para mim quando eu tinha 19 anos. Eu não via a condição, e Deus cumpriu. Glória a Deus. Né? Irmão Júlio, aproveitando aí, né, na sua perspectiva de estudante, o jovem que vai fazer um intercâmbio, qual deve ser o seu propósito? Né? Ele já tem que sair aqui do Brasil com um propósito definido? Tem que sair com um propósito definido, quais são as metas que foram estabelecidas a serem cumpridas. Eu conheço gente que entrou no intercâmbio e começou só a viajar. De turismo, né? Só turismo, mas intercâmbio não é para turismo. Mas se eu não conhecer, eu conhecia. Nos intervalos eu ia no final de semana, numa época que estava fechada, a universidade passou um mês fechada, vamos aproveitar para conhecer outras coisas, aproveitava os espaços, mas fazia para cumprir as minhas metas, porque eu era cobrado naquilo. Então é importante o jovem ter esse direcionamento o que é que eu vou fazer ali. Eu não vou fazer só turismo, porque para fazer turismo não precisa fazer intercâmbio, você pode fazer turismo, pegar o dinheiro, comprar a passagem e ir. Mas aí você precisa ter essas metas bem estabelecidas, e o amadurecimento, como aqui foi falado, é muito importante. Porque muita gente quer ir só por ir, mas não tem metas estabelecidas, só quer conhecer. Só para tirar foto lá. Só quer tirar foto, só quer postar, só quer para dizer que está ali, né, para mostrar a alguém que pode ou que tem alguma coisa, mas isso não é o intuito. Se for esse, você acaba se perdendo, né, com o passar dos anos, dos dias. Trazendo hoje já na sua vida profissional, teve uma contribuição muito importante. No concurso que eu fiz, teve uma pontuação aí, já por ter uma experiência de 1 ano fora do país, fora o que veio a partir dela dos artigos que eu consegui produzir. Então, assim, essa experiência, fora do que hoje, da relação que eu tenho como profissional com a universidade que eu estudei e com outros colegas que já fizeram parceria. Então, para mim, hoje, isso foi um diferencial muito grande. Isso eu falo no sentido, né, material, humano, né? Fora o sentido de espiritual, a experiência de ter vivido aquilo e marcou as nossas vidas, a minha vida, no caso. Amém. Muito bem. E agora, pastor, a gente vai dar uma pausazinha. Mais uma vez, a gente vai colocar os jovens aqui no estreito. Certo. Vamos ver se a Bíblia está afiada mesmo, né? E vamos parar a nossa conversa para começar o nosso segundo quadro de hoje, que é o Quem Disse a Quem. Pode rodar a vinheta. Muito bem, e neste quadro nós diremos o trecho de algum diálogo da Bíblia e os jovens tentarão dizer quem é que disse isso a quem na sua conversa, né? E vamos começar aqui pelos jovens da filial em Toritama. Olha aí, para não parecer que se for armazenado, vão dizer que está com ajeitadinho aí, né? Arrumadinho. Mas vamos começar aqui com os jovens de Toritama. E o primeiro quem disse a quem é o seguinte, vamos ver o versículo. Quem disse a quem? Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Fala aí no microfone, senão não vai não. Moisés. Será que foi Moisés? Fala teu nome. Vitória, de Toritama. Moisés. Moisés disse a quem? A Deus. Será? Êxodo capítulo 33, versículo 15. Resposta correta. Muito bem. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Olha aí.
Agora tá tudo empate, tá certo? Vamos para vocês, sem pressão. Vamos lá, quem disse a quem? Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Quem disse a quem? Eu já escutei uns chutes aí, ó. Pode falar. Pode falar. Tayane, da área 31, Neemias. Disse a quem? Neemias, disse a quem? Disse ao rei. Ao rei. E o nome do rei, quem lembra? Que rei, é. Olha aí. Eita, Ele vai salvar, ele vai pode salvar. botar mais um bocado de pergunta que ele sabe tudinho. Vai. Como é o nome do rei? Passa aí pra ele. Fala aí no microfone pra quem tá em casa ouvir. Artaxerxes. Olha aí. Ele sabe tudo, que ele estudou tudo. Neemias 2 e 3. Neemias disse ao rei Artaxerxes, é isso aí. Muito bem, agora voltando aqui para Toritama. Quem disse a quem? Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Esse aí tá mais... E esse aí eu acho que foi o mais difícil até agora, que teve um silêncio, assim. Tá todo mundo cochichando Quem aqui. disse a quem? Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Vocês podem chutar, Pode arriscar, tá? Pode chutar. Os diáconos não querem arriscar, não. É, o diácono ali, então estou pensando se vão arriscar. Ó, Não vou dizer, não. ele quer arriscar ali, cadê? Pode, arrisca aí, ó. E aí? Vai. Noemi para as noras. Noemi para as disse a noras. quem? As noras. Para as noras, será que foi isso? Vocês iam responder o quê? Mesma coisa? Rapaz, vocês estão Todo mundo ia afiados, viu? acertar, Glória. Noemi disse às suas duas noras em Ruth, capítulo 1, versículo 8. Amém. Inclusive, Certíssimo. elas fizeram um intercâmbio. Olha aí. Olha aí. Tem tudo a ver com o tema. Amém. Deixaram Belém. Glória a Deus. E agora nós vamos ouvir mais um hino em louvor pelo nosso irmão, né? Israel Ferreira. E logo em seguida iremos para mais um intervalo. Você não sai daí que daqui a pouco a gente volta. Vamos louvar ao Senhor? Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Como uma coça anseia por águas, assim tenho sede. Aleluia. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas se o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu
se compadece dos filhos. Aleluia! Assim tu me amas, afasta as minhas transgressões. Eu preciso distante de ti, Senhor. Não posso viver, não vale a pena, não vale a pena. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Suas vozes, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena, não vale a pena ficar longe de ti. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Oh, preciso. Vocês estão com muita coragem de cantar em espanhol na frente do missionário, em inglês aqui na frente. O irmão Júlio deve falar também uns 15 idiomas aí. E Deus continue abençoando vocês, né? Vocês já fizeram o intercâmbio, foi? Não, ainda não, né? Mas já estão falando. Então tá, meio caminho aí já está andado, né? Glória a Deus. E o Espaço Jovem está de volta e já estamos aqui, né, no último bloco. Já estamos aí perto de terminar, passou rápido, a conversa está uma bênção, mas ainda não acabou. Fica aqui com a gente que tem muito mais música, o nosso bate-papo aqui com o missionário evangelista Luiz Fabiano e também o nosso irmão Júlio Nascimento. E já voltando à conversa, nós temos aqui uma pergunta da nossa irmã Vitória, não é isso? Amém. Amém. Pertinho a todos. Amém. Gostaria de direcionar minha pergunta ao irmão Júlio. E a gente sabe que o intercâmbio é muito falado como algo bom, algo bonito, bem maquiado, né? E muitas vezes as pessoas vão em busca de algo, quando na realidade o que encontram é totalmente diferente. E acabam se frustrando por isso. E como lidar com a frustração de não encontrar o que você buscava? Olha aí, teve alguma frustração lá? Algumas, né? Primeiramente a gente faz alguns planos na mente, a gente acha que vai ser possivelmente bem recebido num país por ser brasileiro e a gente não é. Então a gente está de cara com um português que é totalmente avesso a você, que acha que você não é honesto, que acha que você vive em corrupção. Então isso causou muito estresse. Então de cara quando eu senti, eu disse, meu Deus, me ajude, porque é difícil conviver com as pessoas e as pessoas avessas a você. Só por você ser daquela nacionalidade. Então isso para mim de início foi uma frustração muito grande, muito grande. Depois Deus foi me dando estratégia, eu fui percebendo e como a gente deve se aproximar deles. E aí foi quando a gente eu consegui já, acho que mais do 6º mês, um ciclo de amizade ali com alguns portugueses. E aí, devido ao meu comportamento, então eles foram percebendo
quem eu era. E conseguiram perceber que nem todo brasileiro tem aquele estereótipo que eles acham, que eles veem nas novelas, né? Que passam lá em Portugal, que são brasileiras. Porque eles têm esse estereótipo das novelas que passam lá. É um problema, né? Porque esse é um problema. E ainda mais nós sendo cristãos. Então, quando eles começaram a ver que era diferente, isso até abriu uma porta para o evangelho. Né? Porque a partir do meu comportamento, vários colegas meus, olha, você tem alguma coisa especial. Você tem alguma coisa diferente, você não fala como a maioria dos brasileiros, você não tem um comportamento como a maioria dos brasileiros que eu conheci, então eu quero conhecer quem é você. Tanto que a minha orientadora ela ficou espantada, porque antes, quando eu ia passar o Natal sozinho, e esse amigo meu português que fez um laço de amizade muito grande, ele não era crente, mas a gente fez um laço de amizade muito grande, ele me convidou para passar o Natal na casa dele, com a família dele. E ela disse, isso é uma das coisas mais difíceis de acontecer. Uma pessoa que você conhece há menos de um ano, abrir as portas para você entrar na casa dela e ceiar com ela, porque o português ele é muito fechado, como o europeu. Então isso foi através do testemunho. Glória a Deus. Eu fui administrando as frustrações, Deus foi mostrando, ele foi entendendo qual era a minha fé. Outro problema é isso, ele percebeu o que é que a gente é, porque aqui no Brasil todo mundo sabe o que é ser crente. Mas lá em Portugal não se sabe. Você chega para a pessoa, você é evangélico, eu não sei o que é evangélico. Eu não sei o que é isso. Ele não conhece o que é servir a Deus. Então a gente tem que mostrar aos poucos, no nosso dia a dia, no testemunho, o que é servir a Deus, o que é ser diferente, o que é o evangelho. E aos poucos, no dia a dia, sem forçar, né? Eu já saí, graças a Deus, eu deixei. Eu perdi o contato com ele hoje, com alguns colegas hoje, a gente não tem mais contato, mas eu sei que a semente do evangelho foi deixada ali. Amém. Né? E no tempo certo eu sei que vai germinar. Amém. Esse desafio, né, pastor, por mais que as pessoas sejam hospitaleiras e tal, mas você sempre vai ser um estrangeiro, né? Claro. Vai ser visto como um estrangeiro. E isso traz, dependendo do lugar, até uma xenofobia, né? E outras coisas, né? Exatamente. Isso. E eu, pelo menos, meus meninos, quando chegaram tudo novo, né? Adriel, mais novo, chegou com 8 anos e Felipe com 11. E chegava em casa chorando da escola. E a gente tinha que lutar muito com isso, saber como administrar, porque dizia, meu pai, não vou mais para a escola. Eu digo, por quê? Não, porque eles estão se burlando de mim. Então essa questão, aí é quando você se sente que você não faz parte daquele país, né? É um desafio vencer isso. Claro, é um estrangeiro, né? E às vezes meu filho chega em casa e, pai, olha, uma manhã eu vou ter que brigar com um menino aí, viu? Eu digo, por quê? Dizer, porque ele disse que o senhor é ladrão. Todo pastor é ladrão. E eu tinha que sentar ele e disse, olha para o teu pai. Teu pai é isso que estão dizendo? Não, pai, por isso que eu estou com raiva. Ele disse, não. A atitude dele não vai mudar, seu pai. O que eles dizem não vai mudar quem eu sou. Então, tranquilo, Adel. Se tem até o nome dele, né? Se tu for querer brigar com o menino porque me chamou de ladrão, tu vai perder tua paz. Né? Mas olha, o filho do pastor vê o que foi que fez, então deixa chamar. Então é muito difícil, porque você é um estrangeiro. Você vai para qualquer departamento público para um atendimento, se você vai para ser atendido pela manhã, espere sair de 4 da tarde. Espere sair de 4 da tarde. Porque quando vê que você é estrangeiro, você tá bom, espera aí, daqui a pouco atendemos. E daqui a pouco atendemos, daqui a pouco atendemos. E passa os nativos e vai passando. Por exemplo, existe estrangeiro na Argentina, não vou citar de que país, mas existe estrangeiro na Argentina que chegaram na Argentina estão 20 anos e não receberam ainda a sua DNI, a sua identidade. Pelo o preconceito com aquele país, né? E é assim, a gente tem que estar preparado porque vai sofrer isso. Faz parte. Faz parte. E temos mais uma pergunta também da jovem. Sadrine. Eu fiquei com medo Eu de tô errar na o nome. vantagem porque eu já conheço. Paz do Senhor, Azenate, Pai do Senhor, Pastor Samek, Pastor Fabiano, presbítero.
A minha pergunta é: como devemos proceder nós cristãos que vamos a um intercâmbio para não deixar que a cultura venha influenciar de modo negativo, em vez de a gente pegar as experiências e agregar na nossa vida espiritual, a gente venha se afastar da presença do Senhor? Qual deve ser a postura de um jovem realmente que quer conhecer essa cultura, que quer entrar ali? O que é que ele deve fazer para aqueles que têm interesse em ingressar? Essa é a minha pergunta. É uma pergunta muito pertinente para o momento. Escute, o ambiente, ele nunca pode mudar quem você é. Tem muitas pessoas que dizem, não, é porque é o ambiente que eu vivo. Não. Aonde foi que Adão pecou? Aonde? No Éden. No paraíso, foi. Tinha algo que proporcionasse a ele fazer isso? Não. Irmãos, Adão tinha a visita de Deus toda tarde. A Bíblia diz que ao crepúsculo Deus descia para conversar com ele. Mas ele pecou. Aonde foi que Daniel permaneceu fiel? Na Babilônia. Tudo avesso ao que ele aprendeu. Mas ele propôs em seu coração. Amém. Ele disse, eu vou colocar no meu coração. Daniel foi levado para a universidade para ser preparado. Foi levado para ser preparado, para assistir diante do rei. Eram homens que iam estar servindo ao rei. Estava cursando na maior universidade desse momento. Mas ele disse, eu sou crente. O que eu aprendi lá, eu vou continuar sendo. Glória a Deus. Eu vou continuar sendo. Eu assisti o programa com o pastor Júnior sobre amigos, né? E é importante a gente saber selecionar com quem eu vou conviver, com quem eu vou estar. Quem vai fazer parte do meu ciclo de amizade? Será que ele tem algo para agregar na minha vida espiritual? Será que ele vai trazer maturidade espiritual para mim? Qual a linguagem dessa pessoa? O que ele pensa? Qual a filosofia de vida dele? Será que está batendo com o que eu penso? Sim. Com os meus princípios? Será que ele pensa como eu penso, os princípios dele? Há um exemplo bíblico que eu vou citar rápido. Você conhece aquela passagem que 4 homens levaram um homem numa cama? Sim. Conhece? Você já parou para analisar a dificuldade que aqueles homens tiveram para colocar o paralítico nos pés de Jesus? Porque foram, e quando foram, creio que eles não sabiam que não podiam entrar na casa. Mas quando chegaram na casa, tinha gente por todo lado, não tinha nem como entrar com a cama. O que foi que eles fizeram? Subiram no telhado. Disse, eu não vou te deixar não, amigo. Eu só te deixo depois que eu te deixar nos pés de Jesus. Meu Deus. Enquanto eu não te deixar nos pés de Jesus, eu não vou te deixar. Foram buscar corda, abriram o telhado, desceram. Esses são os amigos que têm que estar perto da gente. Amém. Pessoas que nos aproximam de Jesus. Pessoas que não medem distância para nos levar aos pés de Jesus. Glória a Deus. Então, nesse intercâmbio que vai fazer, não sabemos de quem de vocês amanhã vai estar em outro país, selecione pessoas que te deixam aos pés de Jesus. Amém. Pessoas que não te deixam na metade do caminho. Pessoas que pegam o peso contigo e dizem, eu vou contigo. Mas eu não posso. O paralítico não podia dizer, mas eu posso te levar aos pés de Jesus. Amém. Tu não pode ir, mas eu posso. Então, a importância das pessoas que vai fazer parte do meu círculo de amizade. Linguagem diferente, pensamento diferente. Não serve. O que é que está agregando para a minha vida espiritual? Nada. Então, deixa eu seguir aqui meu caminho com Jesus. Né? Amém. Saiu edito, ordem para Daniel. Só olha, o rei disse que não pode orar não. Disse, está certo. Pastor, eu amei o exemplo que o senhor
mencionou sobre Daniel, que todo mundo já conhece, todo mundo já ouviu. Pelo menos uma vez, eu tenho certeza que você que está em casa já ouviu a história de Daniel. E o senhor falou, achei muito bem colocado, e fica até um exemplo bem claro. Se a gente não tem tempo de falar tudo no programa, Claro, porque o tempo é muito claro. rápido, mas se você pegar a sua Bíblia e você for lendo, assim, é maravilhoso, que a gente entende o contexto onde ele foi inserido, Claro. que era completamente contrário Contrário a a tudo tudo. que ele havia aprendido, o que ele cria, e ele assentou no seu coração. Ele fez um propósito com Deus de não se contaminar, de não dar um passo em falso, de não sair do caminho que ele tinha aprendido. Então, às vezes, a gente sonha em ir para outros lugares, mas fica aí uma pergunta, né, que você faça essa avaliação em você mesmo. Será que você tem essa firmeza de convicção, né, de você saber que você pode ser colocado também em contextos complicados, em ambientes complicados, e você não, escondi a palavra de Deus no meu coração, não vou pecar, tá tudo certo, porque independente de onde eu esteja, Deus está em mim. Então, fica aí uma avaliação para você mesmo fazer. Porque é complicado, né? Você vai ser jogado literalmente numa cova de leões e você tem que ter as suas convicções muito bem arraigadas, Claro. uma certeza muito grande do que você acredita, de quem você serve, do que você está indo fazer ali, para que você possa entrar e sair, ir e retornar com o menor número de danos possíveis. Porque o senhor disse, desde o começo, ambos falaram que existem percas. Claro. Que você deixa coisas para trás, deixa família, deixa amigos. Então existe um saldo negativo também. Mas que você possa vir com o menor número possível de saldos negativos. E eu acho que aí volta de novo, né, pastor? E que o irmão Júlio também falou no começo, a questão da maturidade Claro. para o tempo do intercâmbio. Né? O senhor chegou a falar que o senhor já está com 26 anos, já tinha um relacionamento com Deus, e tudo isso fez a diferença. Ajudou. E a gente Ainda vê foi hoje difícil, muitas não foi? pessoas, às vezes até muito novo, né? Querendo fazer o intercâmbio, mas às vezes não estão nem sequer preparados para, por exemplo, passar uma semana na casa de um parente. Claro, Às vezes passa claro, 2 dias na claro. casa de um parente e já volta com a Claro, mente claro. totalmente trocada. Aí- Imagine passar um ano fora, longe dos pais. Aí entra a questão do tempo Isso. que falamos, né? Sim, senhor. O tempo. Tem que esperar. Tem que fazer essa autoavaliação. Ninguém gosta de esperar, né? De Não. novo, quando o senhor falou, quando Deus... Que, inclusive, já fica aqui, pastor, né? A deixa para um próximo programa, a gente conversar mais sobre isso. Que tenho certeza que todo mundo também gostaria de ouvir mais, né? Sobre a missão, que a gente, infelizmente, no programa de hoje não tem Claro. esse tempo necessário. Mas quando o senhor falou, do momento que Deus falou com o senhor, até o momento que se cumpriu, quando o senhor foi realmente, que houve aquele tempo, teve um silêncio aqui, assim, ó, na arquibancada. Claro. O silêncio reinou. Porque ninguém gosta de esperar, mas a espera é uma bênção, é o momento que Deus usa para trabalhar em nós, para que nós fiquemos aptos para receber aquilo que de fato vai ser uma bênção porque está vindo no tempo certo. Eu sempre digo, irmã Zanete, que a espera é cansadora, mas é recompensadora. É. E aí vem também uma coisa que eu acho interessante a gente tocar também, pastor irmão Júlio, é do jovem que tem esse desejo, que tem esse sonho, né, de fazer o intercâmbio, de também colocar os pés no chão e não entrar assim pelo caminho da fantasia, mas fazer as coisas organizadas, dentro da vontade de Deus, analisar se isso vai prejudicar a família, né? Porque às vezes se planeja fazer algo que a família não tem condição. Sim. E às vezes o que poderia ser uma bênção termina sendo um grande problema para a família toda. Então é importante ter essa sensibilidade, né? Eu não sei se a gente ainda tem tempo, mas ainda tem mais perguntas. Eu não sei se dá para fazer mais uma pergunta de William. Cadê? Acho que dá para mais uma. O William é o corajoso que acertou a resposta. Paz do Senhor para os irmãos, paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, irmã Zenate. A pergunta que eu quero fazer é se na Bíblia, né, existem jovens, eu pelo menos pude observar alguns, mas se o pastor, né, ele pode trazer para nós exemplo de jovens que fizeram intercâmbio. Eu tenho alguns no coração, mas o pastor, né, citando, eu acredito que muitos jovens vão ser edificados por essa resposta do pastor. Amém. Então, olha Daniel aí. já foi um, né? Já me salvei de um, né? Já citei um.
É bom você que está em casa, já espera a resposta do pastor, anota aí, e depois você pega a Bíblia e vai ler a fundo para ficar bem claro, né, pastor? Daniel foi um deles, né? Que ele foi um intercâmbio forçado, né? Foi por livre e espontânea pressão, né? Ele foi, mas foi um intercâmbio. José também. José, foi um intercâmbio na vida de José. Ele saiu aí dos pais, teve todo o processo, venderam, foi para o Egito, foi para isso, foi para a casa de Potifar, mas José, o ambiente não mudou José. José permaneceu sendo fiel a Deus. E é interessante que a passagem na vida de José deixa bem claro, porque toda etapa da vida de José termina com a expressão, e o Senhor era com José. Entendeu? Ele se manteve firme. Ainda que esse intercâmbio, citei também a família de Elimeleque. Vivia em Belém, está em Ruth capítulo 1. Saíram da terra de pão, veja que coisa, que contradição. Belém, terra de pão, teve fome. O que fez Elimeleque? Pega a família e sai. E quando chega lá, morre Elimeleque e fica a mãe com os filhos e a nora. Daqui a pouco os filhos morrem. Veja esse intercâmbio que foi feito, mas que não foi feito dentro da vontade de Deus. Na desesperação, no momento de angústia, não tome decisões. As decisões não podem ser tomadas como uma solução para aquele problema. Porque a gente pode estar ocasionando outro problema. Elimeleque, a fome chegou. Se a fome chegou e Deus permitiu que a fome chegou, é para que você passe por ela. Porque você vai escapar e vai destruir sua família. Ele saiu da terra de pão. E onde foi que Noemi terminou? Voltou para a sua terra de pão, onde foi muito abençoada. Então, as nossas atitudes, elas devem estar sempre centradas na vontade de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, Amém. É perfeita, é agradável. Às vezes a gente não quer aceitar. Não, porque eu não pensava assim. Não é o que tu pensas, não é o que eu penso. É o que ele pensa, é o que ele quer. Então, a gente tem que centrar nisso, certo? Então, existem várias passagens na Bíblia que mostram. Esse de Elimeleque foi um intercâmbio por vontade própria. Ele foi, mas não houve um projeto. Foi o desespero, né? Hoje o foco é Portugal, né? Portugal. Não, o país está com esse presidente, ou com fulano, ou com ciclano, está ruim. Irmãos, nós estamos nas mãos de Deus. E a gente tem que pensar nisso. Tudo que formos fazer tem que estar dentro de um projeto de Deus. Porque às vezes queremos escapar de um problema e vamos criar um problema e acha dois, né? Escapa e acha mais dois. E o tempo passa muito rápido e a gente já está chegando aqui ao final da nossa conversa de hoje aqui no Espaço Jovem, né? E queremos agradecer, começando aqui pelo nosso irmão Júlio. Muito obrigado aí pela disponibilidade de estar aqui conosco. Eu tenho certeza que a sua experiência serviu, né, para os jovens que estão aí querendo se preparar para o intercâmbio. E queremos agradecer a Deus, agradecer ao nosso pastor por ter permitido o senhor chegar aqui. O senhor pode ficar à vontade também para fazer suas considerações. E quiser deixar aí uma dica para o jovem que está se preparando para o intercâmbio, pode fazer. Eu que agradeço, né, o convite, acho que é uma oportunidade ímpar estar aqui falando, né, para os jovens e para todos os telespectadores. Deus nos dá experiência para que a gente testemunhe. Né, e eu, graças a Deus, estou tendo essa oportunidade de fazer isso. A primeira dica é estudar inglês. Né, não sei se alguém aqui já está fazendo isso ou quem está em casa está pensando como é que eu vou estudar inglês, né? Eu não tenho nem dinheiro para pagar curso de idioma. Hoje a gente não precisa, né? Hoje, com a internet, com o advento das redes sociais, com o YouTube, qualquer pessoa pode fazer, até em aplicativos de celular. No básico? O básico, e consegue, né? Vai vendo ali alguns trechos, narrações.
tem que ter o inglês. Porque sem o inglês o inglês é indispensável, é a língua universal. Então a gente tem que saber pelo menos o inglês, né, para que a gente consiga se comunicar e fazer um bom intercâmbio. Eu fiz Portugal, não tive essa oportunidade, eu peço a Deus que se Ele me der a oportunidade de fazer um pós-doutorado, que eu estou com essa expectativa, agora eu queria ir para um país de língua inglesa ou de outra língua que não fosse o português, para eu ter essa experiência. Eu senti falta disso, de aperfeiçoar o inglês. Então, quem foi e que teve essa experiência num país de língua inglesa, isso é muito mais enriquecedor na questão do idioma. E aí Vai ficar orando junto, para depois o senhor voltar aqui e contar como Amém. foi. Se Deus quiser, se tiver essa oportunidade, eu venho, em nome de Jesus. E estudar, se dedicar, né? E nunca esquecer do serviço do Senhor. A gente, como jovem, a gente não pode se dedicar somente às coisas materiais. A gente não pode esquecer que, primeiro, vem o reino de Deus. E Jesus nos ensinou que primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, busque primeiro o reino e depois estude inglês e faça uma faculdade, e estude, faça concurso e cresçam. Né? E no final dá tudo certo. Dá tudo certo. A glória de Deus. Tudo equilibrado. Tudo equilibrado. Amém. E queremos agradecer também, pastor, a oportunidade que tivemos de ter o senhor aqui, né? Como a Zenato falou, eu vou reforçar, né? Você já vai ficar devendo, viu? Outro programa aí para o senhor vir com a sua família e passar aí as experiências do campo missionário, que a gente sabe que são muitas, são mais de 9 anos, né? 9 anos e 5 meses. É muita coisa aí para compartilhar com a gente, mas queremos agradecer a Deus, agradecer ao nosso pastor presidente por ter permitido o senhor chegar. Sabemos aí do corre-corre das atividades na igreja, mas estamos felizes. O senhor fique à vontade também para fazer suas considerações finais, e no final a gente vai pedir para o senhor orar pela gente, pastor. Hoje eu estou meio travado, o senhor falou umas palavras aí em espanhol, aí parece que o gatilho disparou no cérebro. Eu quero também agradecer, eu que agradeço, né? Estava devendo, né? Esse momento para estar com vocês, prazer estar com os jovens aqui. Gosto muito da juventude da igreja, porque é a igreja, não é de amanhã, é a igreja de hoje, né? E os projetos de Deus na vida de cada um de vocês vão desenvolver, isso é questão de tempo, né? Para que amanhã vocês possam estar ajudando ao pastor da igreja no serviço do Senhor. Importante isso. E quero agradecer ao meu pastor, agradecer a vocês, a gentileza. Para mim é um prazer poder compartilhar com vocês, conhecer Júlio também, que Deus continue te abençoando. Que você sirva de inspiração para os demais jovens, né? A importância de estudar, de se preparar, né? Que às vezes espiritualizamos muito, né? Espiritualiza, não, Deus vai fazer. Não, não é só Deus sozinho, é a gente. É uma parceria. Deus faz, mas a gente tem que estudar, né? Deus sempre trabalhou em parceria, sempre. Você vai analisar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, Deus sempre quis parceria. Deus deu nome a Adão e a Eva, podia dar nome aos animais, mas não deu. Assim, vocês botam o nome dos animais. Parceria. Deus sempre quer trabalhar com a gente. Criação, façamos. Confundir as línguas, confundamos. Deus nunca quis trabalhar só. Não é que Ele não possa. Ele tem todo o poder. Ele chamou à existência o que não existe. Mas Ele quer sempre ter alguém que Ele possa contar com Ele. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Os projetos que tem, coloque nas mãos de Deus. Que seja pequeno, né? O menino só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas colocou na mão de Jesus. Amém. Por pequeno que seja, por pouca coisa que seja, coloque-o nas mãos de Jesus, porque não tem como não terminar em sucesso. Amém? Deus abençoe. Pastor, Deus abençoe. A gente vai pedir para o senhor orar. Antes do senhor orar, queremos agradecer também ao nosso irmão Israel, que esteve conosco, os jovens ali do Templo Central, os jovens de Benfica, os jovens de Toritama e os jovens de Casa Amarela. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. E se for da vontade de Deus, vocês viajar aí pelo mundo, que tudo seja feito para a glória de Deus. Amém? Pastor, fique à vontade para estar orando por... Vamos estar orando. Senhor Jesus, queremos terminar esse programa, Pai, te agradecendo. Senhor, obrigado.
te agradecendo por tudo, Senhor, que podemos compartilhar. Agora eu peço uma bênção especial, Senhor, pela vida de todos os jovens que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo, que a tua bênção, Senhor, seja extensiva a eles. Os seus projetos, Senhor, tudo o que pensam, que estão planejando, que eles coloquem em tuas mãos, Senhor, e que tu encaminhe a cada um deles. Que amanhã, Senhor, nós possamos ver esses jovens desfrutando das tuas bênçãos, Senhor, crescendo, desenvolvendo. Ó Pai, continua cuidando de cada um deles. Esse programa que tem sido uma bênção, Senhor, para nossas famílias, não só para os jovens, mas para toda a família. Continua abençoando o evangelista Samek e sua esposa, os câmeras, todos que fazem esse programa, Senhor. Rogamos uma bênção especial. Te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 O Espaço Jovem está chegando ao fim. Nós agradecemos a você que ficou até agora, até o finalzinho com a gente. E nós esperamos encontrar você na próxima semana, no próximo sábado, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Que o Senhor te abençoe e até o próximo Espaço Jovem, no nome de Jesus. E a gente encerra cantando. Que tu fidelidade lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tu mirada puesta en mí